Tudo começou há uns 3 anos, quando eu e Marina decidimos sair da metrópole. A gente morava num apartamento apertado, barulho constante, poluição, aquela vida que muita gente reconhece. Eu trabalho com design gráfico, posso fazer praticamente tudo remotamente. E ela é professora de yoga online, então a mudança para um lugar mais tranquilo era um sonho antigo. Depois de muita busca, encontramos um chalé isolado, coisa de uns 3 hectares, numa cidadezinha serrana chamada apenas de Vila Alta. Ficava a uns 50 quilômetros da cidade maior mais próxima. O preço era justo, a construção principal era rústica, mas bem mantida. E o terreno era exatamente o que procurávamos, um pouco de jardim, uma área de bosque nos fundos e um pomar abandonado. Quando fomos finalizar a compra, o antigo proprietário, um senhor já bastante idoso que estava se mudando para morar com a família, nos apresentou ao zelador. O nome dele era Teodoro. Ele devia ter uns 75 anos, talvez mais. Era um homem de estatura mediana, muito franzino, de pele marcada pelo tempo e com umas mãos que pareciam feitas de couro curtido. Ele morava numa casinha modesta, mas organizada, próxima ao portão de entrada do chalé. O antigo proprietário nos disse que Teodoro já estava ali há mais de 35 anos. Ele conhecia cada canto daquelas terras, cada planta, cada animal. Era reservado, falava o estritamente necessário e tinha um jeito meio eterno, como se fizesse parte da própria paisagem. Decidimos mantê-lo, naturalmente. Era o certo a se fazer. Para sermos honestos, não entendíamos nada de cuidar de um chalé. Nos primeiros meses, nossa rotina e a de Teodoro seguiam em paralelo. Acordávamos com o barulho do galo dele. Víamos ele partir com as ferramentas para cuidar da cerca ou do pomar, e no crepúsculo ele retornava para a casinha. Ele não era de muitas palavras. Dava bom dia, boa tarde, e só falava mais se perguntássemos algo específico sobre a propriedade. Seu Teodoro, aquela torneira externa faz um ruído estranho, é normal? E ele respondia, sempre fez. E pronto. Ele tinha umas peculiaridades, uns costumes que nunca variavam. Todo santo dia, por volta das 18 horas, quando o sol desaparecia atrás da montanha, ele acendia uma lanterna a gás. Achávamos curioso, porque ele tinha energia elétrica na casa dele, mas ele preferia a lanterna. Depois de acender, ele fazia uma inspeção, saía da casinha dele com a lanterna na mão e caminhava pausadamente por toda a propriedade. Passava pelo galinheiro, ia até o portão dos fundos, perto do bosque, voltava pelo jardim, conferia a torneira externa e o pequeno barracão de ferramentas. Víamos a luz alaranjada da lanterna se movendo na escuridão, um ponto luminoso que subia e descia devagar, oscilando no ritmo dos passos dele. Durava uns 40 minutos essa inspeção. Depois, a luz voltava para a casinha dele e se apagava. Era como um metrônomo. Sabíamos que o dia tinha terminado quando a ronda do seu Teodoro findava. Nos acostumamos com aquilo. A luzinha alaranjada passeando no escuro era parte da nossa rotina noturna. Trazia uma sensação de que tudo estava em ordem. Passou 1 ano e meio assim. Já estávamos completamente adaptados à vida no chalé. Eu trabalhava no meu escritório, Marina no espaço dela, e Teodoro cuidava de tudo externamente. Um dia, numa quinta-feira, achamos estranho não vê-lo pela manhã. O galo cantou, o sol nasceu e nada. Fui até a casinha dele, chamei e ninguém respondeu. A porta estava só encostada. Entrei e encontrei ele na cama. Parecia que estava descansando. Tinha falecido durante a madrugada. O médico da cidade vizinha veio, atestou a morte por causas naturais, coisa da idade. Ele não tinha parentes, ninguém que soubéssemos. Os vizinhos mais antigos comentaram que ele veio de algum lugar do sul muitos anos atrás e nunca mencionou o passado. Nós cuidamos de tudo, do funeral simples no cemitério de Vila Alta. Foi um dia estranho, silencioso. A casinha dele ficou vazia. Nas primeiras semanas, a ausência dele foi muito sentida.
Era esquisito não ver a figura magra dele de chapéu andando pelo terreno. Era mais esquisito ainda o silêncio. Tivemos que aprender a cuidar das galinhas, a ligar a torneira, a consertar uma cerca. A noite principalmente era diferente. Sem a luz da lanterna fazendo a ronda, a escuridão parecia mais pesada, mais absoluta. O chalé parecia maior e mais vazio. A primeira vez que aconteceu foi mais ou menos um mês depois da morte dele. Era uma noite de sábado. Eu estava na sala assistindo uma série com as luzes apagadas. A TV ficava de frente para uma janela ampla que dava para a varanda e para o jardim. Durante uma cena mais escura da série, a tela ficou quase preta por um instante. Nesse momento vi um reflexo na tela. Não era o meu reflexo, nem o da Marina, que estava no sofá ao meu lado. Foi rápido, um vulto passando do lado de fora, na área do jardim. O que me chamou a atenção foi um ponto de luz alaranjada, baixo, que se movia junto com o vulto. Pensei que fosse um vizinho, algum carro passando na estradinha de terra lá longe, mas não fazia sentido. A luz era fraca como a de uma vela ou uma lanterna. Pulei do sofá e fui até a janela. Olhei para fora, não tinha nada, escuridão total, só o som dos grilos. Marina perguntou o que foi. Eu disse que achei ter visto alguma coisa. Não dei muita importância. Pensei que fosse um truque de luz, o reflexo de alguma coisa de dentro da sala, na tela da TV. Umas 2 semanas depois, aconteceu de novo. Desta vez, foi Marina. Ela estava no banheiro escovando os dentes antes de dormir. O espelho do banheiro é amplo, fica em cima da pia. Ela me contou depois, de um jeito muito sereno, objetivo. Disse que enquanto olhava para o próprio rosto no espelho, viu por cima do ombro um reflexo atrás dela. Era a imagem de um homem parado no batente da porta do banheiro, segurando uma lanterna acesa. A descrição dela foi precisa. Um homem de estatura mediana, de chapéu com a luz alaranjada iluminando o chão perto dele. Ela disse que não sentiu medo. Foi mais uma surpresa, uma estranheza. Instintivamente, ela se virou. Não tinha ninguém na porta. O corredor estava vazio e escuro. Ela voltou a olhar para o espelho e o reflexo também não estava mais lá. Ela veio para o quarto e me contou. A voz dela era firme, não tinha choro nem histeria. Ela só estava relatando um fato. Bruno, eu vi uma coisa no espelho. Parecia o seu Teodoro. Quando ela falou, eu senti um frio na barriga, porque a descrição batia com o que eu tinha visto refletido na tela da TV, a figura de um homem e a luz alaranjada. Contei para ela o meu incidente. Ficamos um tempo em silêncio processando. Não tentamos buscar explicações, nem falamos em fantasma ou coisa do tipo. Apenas constatamos que nós dois vimos algo parecido em momentos diferentes. Decidimos não comentar mais sobre isso, deixar para lá. Talvez fosse o estresse, a saudade, a nossa cabeça nos pregando peças, mas não parou. Os eventos começaram a ficar mais frequentes e sempre da mesma forma, através de reflexos. Eu estava na cozinha de noite, lavando um prato. A janela da pia, durante a noite, vira um espelho escuro. Eu vi claramente o reflexo dele passando lá atrás no jardim. A silhueta franzina, o andar pausado, o balanço da lanterna na mão direita. Eu olhava para fora e não havia nada. Apenas o breu. Marina o viu no reflexo do forno desligado. Estava preparando um chá e viu a imagem dele passar atrás dela, cruzando a cozinha. Ela se virou e a cozinha estava vazia. Nunca era uma aparição direta. Nunca o vimos com nossos próprios olhos, apenas o reflexo dele em janelas, espelhos, na tela da TV ou do computador desligado, na superfície polida de um móvel de madeira escura, até numa panela de aço inox que estava pendurada na parede. E era sempre a mesma cena. Teodoro, com suas roupas de trabalho, seu chapéu caminhando devagar, segurando a lanterna. O rosto dele nunca era nítido, era mais a forma geral.
A silhueta que conhecíamos tão bem. Ele nunca olhava para nós. Estava sempre de perfil passando como se estivesse no meio da sua ronda noturna. O mais estranho era a luz da lanterna. No reflexo ela era viva, alaranjada, trêmula, mas quando olhávamos para o local real, não havia fonte de luz alguma. Começamos a testar as coisas de forma metódica. Quando um de nós via o reflexo, o outro ia imediatamente para fora com uma lanterna potente para ver se havia alguém. Nunca encontramos ninguém, nenhuma pegada, nenhum sinal. Os cachorros que tínhamos, 2 vira-latas que dormiam na varanda, nunca latiam. Eles agiam como se nada estivesse acontecendo. Isso era o que mais nos intrigava. Se houvesse alguém de fato andando pelo jardim, os cachorros fariam um escândalo. Certo dia, eu estava trabalhando no meu escritório. A janela fica de frente para a estradinha de acesso ao chalé. Era fim de tarde, umas 17h30. A luz já estava diminuindo. Eu desviei o olhar da tela do computador por um instante e olhei para a janela. No vidro, vi o reflexo dele, mas desta vez foi diferente. Ele não estava passando. Estava parado perto do portão de entrada, de costas para a casa, como se estivesse olhando para a estrada. A lanterna estava no chão ao lado dele. Fiquei observando o reflexo por uns 10 segundos. Era nítido. Então, levantei a cabeça e olhei diretamente para o portão. Não tinha ninguém lá. O portão estava fechado e o espaço em volta vazio. Quando voltei a olhar para o reflexo na janela, ele também não estava mais lá. Isso começou a se tornar parte da nossa rotina. Não nos assustávamos mais, no sentido de gritar ou sair correndo. Era mais uma sensação constante de estranheza, de que algo estava fora do lugar. Nos acostumamos. Às vezes, Marina estava na sala costurando e dizia sem levantar a cabeça: "Ele passou agora na janela da sala." Eu respondia da cozinha: "Eu sei." Vi pelo reflexo na porta do armário. Era assim, factual. Não havia mais o que discutir. Decidimos tirar o espelho grande do nosso quarto. Pensamos que, talvez, com menos superfícies refletoras, os eventos diminuíssem. Colocamos o espelho no barracão de ferramentas. Não adiantou. Naquela mesma noite, eu estava no carro manobrando para guardar na garagem. Olhei pelo retrovisor interno e o vi. O reflexo dele estava no banco de trás do carro, sentado, olhando para a janela, com a lanterna apagada no colo. Gelei. Foi a primeira vez que o vi dentro de um espaço nosso. Freiei o carro, me virei para olhar o banco de trás, vazio. Olhei de novo no retrovisor e o reflexo tinha sumido. O pior foi a vez do espelho do barracão. Marina precisou pegar uma furadeira e foi até lá. O barracão é escuro, só tem uma lâmpada fraca. O espelho que tiramos do quarto estava encostado na parede dos fundos, coberto com um lençol velho. Ela disse que quando entrou, sentiu o cheiro. Um cheiro muito específico que associávamos a ele. Uma mistura de terra úmida, tabaco de corda e gás de lanterna. O cheiro estava forte lá dentro. Ela pegou a furadeira e, quando estava saindo, olhou para o espelho. O lençol tinha escorregado um pouco e, numa fresta do vidro, ela viu o reflexo dele. Ele estava em pé no meio do barracão, de frente para ela, olhando diretamente para o espelho. E, segundo ela, pela primeira vez, ele não estava segurando a lanterna. A lanterna estava no chão, acesa. O reflexo dele levantou uma mão lentamente e tocou a superfície do espelho por dentro. Marina disse que largou a furadeira e saiu de lá. Não correu, apenas andou rápido. Fechou a porta e voltou para casa. Ela me contou isso com a voz completamente neutra. Naquela noite fui até o barracão. O cheiro tinha sumido. Acendi a luz e olhei o espelho. O lençol estava cobrindo-o completamente do jeito que deixamos. Nunca pensamos em nos mudar.
O chalé era nossa casa e, de certa forma, o que acontecia não era ameaçador. Era só errado, inexplicável. Não havia som, não havia interação direta. Era apenas um eco visual preso em superfícies refletoras. Um registro de uma rotina que não existia mais. Tentamos uma coisa. Compramos uma lanterna exatamente igual a dele numa loja de antiguidades. Numa noite, acendi a lanterna e refiz o caminho exato da ronda que ele fazia. Caminhei devagar. Passei pelo galinheiro, pela porteira dos fundos, voltei pelo jardim. Marina ficou me observando da janela da cozinha. Quando terminei e voltei para casa, perguntei a ela. E aí? Ela balançou a cabeça. Nada. Só vi você andando com a lanterna. Naquela mesma noite, mais tarde, estávamos na cozinha e vimos o reflexo dele na janela escura. Ele estava fazendo a ronda dele com a lanterna dele. Nossa tentativa não mudou nada. Era como se existissem duas versões da mesma realidade e uma delas só aparecesse em reflexos. O tempo foi passando. Faz quase 2 anos que convivemos com isso. E acontece talvez 2, 3 vezes por semana. Às vezes ficamos umas semanas sem ver nada e quando pensamos que acabou, ele aparece de novo no reflexo da poça d'água depois de uma chuva forte, no vidro do box do banheiro embaçado pelo vapor. Uma vez eu estava calibrando o pneu do carro e o vi na calota cromada. Sempre a mesma figura silenciosa fazendo sua ronda. A casinha dele continua lá fechada. De vez em quando eu vou lá, abro as janelas para arejar. As coisas dele ainda estão lá dentro. A cama arrumada, as poucas roupas no armário, as ferramentas encostadas na parede. A lanterna dele não está lá. Nunca encontramos a lanterna original. Procuramos em tudo depois que ele morreu. Na casa, no barracão, em toda a propriedade. Ela simplesmente não estava em lugar nenhum. Outro dia, um amigo nosso da cidade veio nos visitar, passou o fim de semana aqui. Ele não sabe de nada, claro. No domingo à noite, estávamos na varanda conversando. Ele estava de costas para a porta de vidro da sala. Eu estava de frente para ele. Enquanto ele falava, eu vi no reflexo do vidro atrás dele a figura de Teodoro passar devagar, cruzando a sala com a luz da lanterna balançando. Eu não mudei de expressão. Continuei prestando atenção no que meu amigo dizia. Ele não percebeu nada. O reflexo passou e sumiu. A vida continuou. É assim que vivemos agora, com um morador extra que só existe em reflexos. Ele não nos incomoda. Nós não o incomodamos. Ele faz a ronda dele e nós vivemos a nossa vida. Apenas evitamos olhar por muito tempo para superfícies espelhadas durante a noite. Não por medo, mas por um tipo de respeito, talvez. Ou só porque depois de um tempo você se cansa de constatar o impossível. Ele está lá, sabemos. E é só isso, um fato. O zelador ainda cuida do chalé, ou pelo menos o reflexo dele. Você já vivenciou algo que desafiou sua compreensão da realidade? Algo que não consegue explicar, mas que sabe que aconteceu? Continue assistindo. Os próximos relatos podem ressoar com suas próprias experiências inexplicáveis. Eu nasci e fui criado na zona rural de Campos Novos, interior de Minas Gerais. Minha família tem uma fazenda de gado leiteiro lá, coisa que veio do meu tataravô. Não é uma propriedade grande, mas sempre deu para viver. A nossa terra faz divisa com outra fazenda que também era de uma família antiga da região. A divisa entre as duas propriedades é marcada por um córrego pequeno que na época de seca fica bem baixo, mas que na cheia corre com força. Cortando esse córrego, existe uma passarela. Não é uma passarela oficial do município.
Foi construída pelos nossos avós lá pelos anos 50. É uma passarela simples, com bases de concreto e um piso de tábuas grossas de peroba, larga o suficiente para passar uma caminhonete ou um trator pequeno. Ela sempre esteve ali. Para nós, era só parte da paisagem. Um atalho para ir de uma propriedade a outra ou para chegar mais rápido na estrada de terra principal. Durante toda a minha infância e juventude, eu passei por aquela passarela incontáveis vezes. De dia, de noite, a pé, de bicicleta, de carro, o som das tábuas de peroba rangendo sob o peso era familiar. O cheiro de umidade que vinha do córrego, a visão do bambuzal que crescia na margem da terra dos vizinhos. Nunca houve nada de especial ou estranho nela. Era só uma passarela de madeira. O dono da fazenda vizinha era um senhor chamado Jerônimo. Meu pai Augusto e ele se conheciam a vida inteira. Não eram amigos de frequentar a casa um do outro, mas tinham um respeito mútuo de vizinhos que compartilham a mesma vida, os mesmos problemas com chuva, com carrapato, com preço do litro de leite. Eram homens de pouca conversa, ambos na casa dos seus 70 e tantos anos. A rotina deles era praticamente a mesma: acordar antes do sol, cuidar da ordenha, consertar o que precisava ser consertado e, no fim do dia, sentar na varanda. Há cerca de 10 anos, essa rotina começou a mudar. Meu pai adoeceu, foi um processo rápido, um AVC devastador. Em menos de 6 meses, ele se foi. Foi um baque para a família, claro, mas lidamos com a situação de forma prática, como ele gostaria. O enterro foi no cemitério da cidade e a vida na fazenda precisava continuar. Eu e minha irmã mais nova assumimos a administração. Uns 4 meses depois da morte do meu pai, recebemos a notícia de que o senhor Jerônimo também tinha falecido, uma queda fatal no curral. Foi outra perda sentida na região. 2 patriarcas, 2 homens que representavam a história daquele lugar, indo embora em um intervalo tão curto de tempo. A fazenda dele ficou sob os cuidados da filha, que morava em Belo Horizonte e vinha nos fins de semana para ver como as coisas estavam. Foi depois disso, talvez 1 ou 2 meses após a morte do Jerônimo, que as coisas na passarela começaram a ficar diferentes. A primeira pessoa a notar foi um dos nossos funcionários, um rapaz que trabalha conosco há muitos anos. Ele estava voltando para a casa dele, que fica do outro lado da nossa propriedade. Já era noite, por volta das 20 horas. Ele passou pela passarela de moto, como fazia todos os dias. No dia seguinte, ele comentou comigo de passagem: "Seu Rafael, o senhor não achou que o clima deu uma mudada estranha ontem à noite? Passei na passarela e chegou a me dar um arrepio, um frio que não era da brisa." Eu não dei muita atenção. Achei que era só uma impressão dele. A primeira vez que eu mesmo senti foi numa noite de quarta-feira. Eu precisei ir até o galpão para buscar uma peça para o ordenhadeira mecânica e decidi cortar caminho pela passarela. Era uma noite normal de inverno, fria, mas sem vento. O céu estava limpo, estrelado. Caminhei até a entrada da passarela. No momento em que pisei na primeira tábua de peroba, a temperatura mudou. Não foi uma mudança gradual, foi instantânea. Era como entrar numa câmara frigorífica. O ar ficou gelado, denso, e o frio parecia penetrar na roupa. Eu sentia na pele, no rosto, nos ossos. Achei estranhíssimo. Parei no meio da passarela. O frio era intenso. Olhei em volta, para o céu, para o mato. Nada, nenhum sinal de vento ou neblina. Continuei andando e assim que meu pé tocou a terra do outro lado, o frio sumiu. A temperatura voltou ao normal da noite, a mesma sensação de antes. Voltei, pisei na passarela de novo. O frio estava lá. Saí da passarela. O frio sumia. Repeti isso umas 3 ou 4 vezes. Era um fenômeno localizado, restrito ao exato comprimento da passarela. Não tinha explicação lógica. Comecei a prestar mais atenção. Comentei com minha irmã e ela resolveu testar. Foi lá à noite e sentiu a mesma coisa.
Uma queda de temperatura brusca e inexplicável apenas sobre o piso de peroba. Não acontecia durante o dia, apenas depois que o sol se punha, mas isso era só o começo. Uma semana depois, tivemos o segundo fenômeno. Minha mãe, que raramente sai de casa à noite, precisou ir levar um remédio para uma comadre que mora numa casa depois da propriedade do Jerônimo. Eu me ofereci para ir, mas ela insistiu. Disse que queria conversar um pouco. Ela foi com a nossa caminhonete, era por volta de umas 21 horas. Ela demorou mais do que o esperado para voltar. Quando chegou, estava quieta, com uma expressão estranha. Perguntei se estava tudo bem. Ela só respondeu que estava cansada e foi dormir. No dia seguinte, no café da manhã, ela contou. Disse que na volta, ao passar pela passarela, sentiu não apenas o frio, mas outra coisa, um peso. Ela descreveu como se o ar tivesse ficado mais grosso, mais pesado, difícil de respirar. E junto com isso, uma sensação de cansaço extremo, uma letargia que tomou conta do corpo dela. Ela disse que os braços ficaram pesados no volante, as pernas pareciam de chumbo. Ela só queria parar o carro e dormir ali mesmo. A sensação foi tão forte que ela teve que se esforçar muito para continuar acelerando e sair da passarela. Assim que as rodas da caminhonete saíram da madeira, o sentimento desapareceu completamente. Ela se sentiu normal de novo. A partir daí, os relatos se tornaram mais comuns. Um primo nosso, que veio passar uns dias, foi pescar no córrego à noite e, ao voltar pela passarela, sentiu a mesma coisa: o frio e o peso no corpo. Ele descreveu como uma preguiça que te derruba. Ninguém conseguia explicar. Era só uma sensação, mas era consistente. Todos que passavam por lá à noite relatavam a mesma coisa. Começamos a evitar a passarela depois de escurecer, usando o caminho mais longo pela estrada de terra. O evento que me fez perceber que era algo mais sério aconteceu comigo uns 2 meses depois do relato da minha mãe. Era época de ordenha intensiva, estávamos trabalhando até tarde. Deu um problema num dos tratores e eu precisei ir à cidade comprar uma peça. Voltei e já passava das 3 da manhã. Eu estava cansado. Só queria chegar em casa e dormir. O caminho mais curto era pela passarela. Eu já sabia das sensações, mas estava de carro. Achei que não seria nada demais. A noite estava escura, sem lua. Liguei o farol alto. Conforme me aproximei, vi a silhueta da passarela de madeira. Respirei fundo e acelerei um pouco para passar rápido. Assim que o carro entrou na passarela, o frio veio, mesmo com os vidros fechados. Senti o ar dentro do carro ficar gelado e o peso, a letargia que minha mãe descreveu, veio com tudo. Meus olhos pesaram, meu corpo afundou no banco. Mas então, algo novo aconteceu, uma confusão mental. De repente, eu não tinha certeza para onde estava indo. Eu olhava para a frente, para a estrada de terra que levava à sede da fazenda, um caminho que eu fiz a vida inteira. E ele pareceu estranho, desconhecido. Por um instante, tive a sensação de que estava perdido. Minha mente ficou em branco. Eu tirei o pé do acelerador e o carro foi parando bem no meio da passarela. Eu fiquei ali parado, com o motor ligado e os faróis iluminando o nada, sem saber o que fazer. Não era medo, era um vazio, uma desorientação completa. Eu não sabia se devia seguir em frente, dar ré ou sair do carro. Fiquei ali por não sei quanto tempo, talvez 1 minuto, talvez 5. O que me tirou daquele estado foi um barulho. Um cachorro latiu longe. O som pareceu quebrar o feitiço. A clareza voltou de uma vez. Eu sabia onde estava, para onde ia. A sensação de estar perdido sumiu, mas a letargia e o frio continuavam. Pisei fundo no acelerador. O carro cantou o pneu na madeira e eu saí da passarela o mais rápido que pude. Assim que saí, tudo voltou ao normal. A temperatura, a clareza mental. Estacionei o carro na frente de casa e fiquei um bom tempo lá dentro, só respirando, tentando entender o que tinha acontecido.
Depois dessa noite, a regra se tornou oficial na família. Ninguém, em hipótese alguma, atravessa aquela passarela depois da meia-noite e, principalmente, nunca depois das 3 da manhã. Nós avisamos os funcionários, os parentes, qualquer visita que aparecesse. Alguns achavam que era superstição, mas não insistíamos, apenas avisávamos. Os fenômenos continuaram. A filha do Jerônimo, que vinha nos fins de semana, também sentiu. Ela me contou que uma vez chegou de madrugada e, ao passar pela passarela, se sentiu tão cansada que teve que parar o carro e cochilar por uns 10 minutos antes de conseguir seguir viagem. Ela achou que era só o cansaço da estrada, mas quando eu contei as nossas experiências, ela ficou pálida. Disse que também sentia o frio e que a passarela lhe dava uma sensação ruim. O caso mais estranho aconteceu com um peão novo que contratamos. Ele não era da região, não conhecia as histórias. Uma noite ele foi a um bar no vilarejo próximo e bebeu um pouco a mais. Voltou a pé. Já passava das 4 da manhã. Ele não apareceu para trabalhar no dia seguinte. Achamos ele por volta do meio-dia, dormindo profundamente no meio do bambuzal, a uns 50 milímetros da passarela. Quando o acordamos, ele estava completamente desorientado. Não sabia onde estava, nem como tinha chegado ali. A última coisa que ele lembrava era de ter pisado na passarela. Ele disse que sentiu um frio e um sono incontrolável. Depois disso, um branco total. Ele não se lembrava de ter andado até o bambuzal. Ele pediu as contas e foi embora na mesma semana. Um tempo atrás, apareceu um sujeito na região, um pesquisador ou algo do tipo. Ele andava conversando com os moradores mais antigos, coletando causos e histórias de assombração. Ele ficou sabendo da nossa passarela e veio conversar comigo. Eu não sou de falar dessas coisas, mas resolvi contar a ele de forma objetiva exatamente o que eu relatei aqui. Ele ouviu tudo com muita atenção, sem fazer cara de espanto. Anotou algumas coisas num caderno. Quando terminei, ele disse que o padrão era interessante. Segundo ele, em muitos locais onde ocorrem fenômenos assim, há um histórico de eventos marcantes, como mortes, especialmente de pessoas com uma forte ligação com a terra. Ele achou a coincidência das mortes do meu pai e do senhor Jerônimo e o início dos eventos logo depois muito significativa. Ele não deu nenhuma explicação sobrenatural, apenas disse que a energia do lugar parece ter mudado. Ele tirou umas fotos da passarela, mediu a temperatura com um aparelho e foi embora. Nunca mais o vi. Hoje a situação é essa. A passarela continua lá. Durante o dia é uma passarela comum. O sol bate na madeira. Os pássaros cantam no córrego. A vida segue normal. Mas à noite ela se transforma. Nós nos acostumamos. Não é algo que nos aterroriza no dia a dia. É mais um fato da natureza. Como saber que em tal época do ano aparecem cobras ou que não se deve ficar debaixo de árvore durante uma tempestade? Nós simplesmente aprendemos a conviver com a particularidade daquela passarela. Às vezes, quando estou na varanda à noite, eu olho na direção dela. Não dá para vê-la daqui. Fica atrás de um morro. Mas eu sei que ela está lá, silenciosa no escuro. E alguma coisa acontece nela. Não sei o que é e parei de tentar encontrar uma explicação. É só uma parte da nossa terra agora. Um pedaço de uns 20 metros de comprimento que depois de uma certa hora pertence a outra coisa. Existem lugares que parecem guardar memórias, que reagem à nossa presença de formas que a ciência ainda não explica. O próximo relato explora um fenômeno ainda mais desconcertante, quando a própria natureza parece conspirar contra a nossa percepção.
Tudo começou há pouco mais de um ano, quando me mudei para esta casa. Herdei o terreno da minha tia, uma área pequena, com uma casa simples e um campo de girassóis ao lado. Fica no interior, num distrito pequeno chamado Pedra Azul. Não é exatamente isolado. Há outros sítios e casas a algumas centenas de metros de distância, mas a minha propriedade é a última de uma estrada de terra secundária. Então, o movimento é quase zero. O terreno é cercado por uma cerca de madeira antiga e o campo de girassóis ocupa a maior parte do espaço, vindo desde a lateral da casa até o fundo do lote. A casa em si é pequena, um quarto, uma sala, cozinha e um banheiro. As janelas do quarto e da cozinha dão direto para o campo de girassóis. Quando cheguei, a ideia era reformar o lugar aos poucos e ter um refúgio do barulho da cidade. Passei os primeiros meses limpando, pintando, ajeitando a fiação. O trabalho era pesado e eu dormia como uma pedra. O silêncio da noite era total, quebrado apenas pelo som dos grilos e do vento. Eu me sentia em paz. O problema começou umas 3 ou 4 semanas depois da mudança. Eu acordei no meio da noite com sede. Fui até a cozinha, bebi um copo d'água e, por puro hábito, olhei pela janela que fica em cima da pia. A lua estava cheia, iluminando o campo de girassóis com aquela luz pálida, quase prateada. Foi quando eu vi. Tinha uma pessoa caminhando no meio do campo. A figura era alta, bem mais alta que a média, e magra. Movia-se de forma constante numa linha reta paralela à casa, indo em direção ao fundo do terreno. Não parecia estar fazendo nada de especial, só andando. A distância era de uns 30 metros, talvez 40. Eu não conseguia ver detalhes do rosto ou das roupas. Era só uma silhueta escura contra os girassóis iluminados. Minha primeira reação foi de alerta, claro. Pensei que fosse um invasor, alguém tentando roubar as sementes. Embora os girassóis ainda estivessem verdes. Apaguei a luz da cozinha e continuei observando da escuridão. A figura continuou andando no mesmo ritmo, sem olhar para os lados, até sumir de vista no limite do campo, lá no fundo. Fiquei ali parado por uns 10 minutos esperando, mas não vi mais nada. Tranquei a porta dos fundos, que eu às vezes deixava só encostada. Verifiquei as janelas e voltei para a cama. Não consegui dormir direito. Fiquei pensando quem poderia ser. Um vizinho, um andarilho. Não fazia muito sentido caminhar ali no meio dos girassóis às 3 da manhã. Na noite seguinte, eu acordei de novo. Não sei se foi o meu subconsciente, mas quando olhei no relógio, eram 3h07. Levantei e fui direto para a janela da cozinha. E lá estava, a mesma figura alta e magra, no mesmo lugar de antes, começando a mesma caminhada, o mesmo ritmo, a mesma direção. Dessa vez, prestei mais atenção. O som. Eu conseguia ouvir o barulho dos passos. Não era alto, mas era nítido no silêncio da madrugada. Um som seco de caules e folhas secas sendo pisados, ritmado. Um passo depois outro, o som acompanhava perfeitamente o movimento da silhueta. Aquilo me deixou mais intrigado do que assustado. A repetição, a precisão do horário, era como se a pessoa estivesse cumprindo uma tarefa. Novamente observei até a figura desaparecer no fundo do terreno. Na manhã seguinte, depois do café, eu saí e fui até o campo de girassóis. Procurei por pegadas, por qualquer sinal de que alguém tinha andado por ali. Encontrei alguns caules quebrados e o chão um pouco remexido, mas era um campo de girassóis. O vento e os animais pequenos poderiam ter feito aquilo. Não havia um caminho claro, nem uma trilha que indicasse uma passagem frequente. Isso se repetiu por mais 2 noites. Acordava por volta das 3, ia para a janela e via a mesma cena. A figura alta e magra, os passos ritmados, a caminhada em linha reta. Na 5ª noite, eu decidi que ia fazer alguma coisa, não para confrontar, mas para entender. Deixei a porta dos fundos entreaberta antes de ir dormir. Coloquei um calçado leve ao lado da cama. Programei o alarme do celular para 2h50 para não correr o risco de perder.
Quando o alarme vibrou, levantei em silêncio, fui para a janela e esperei. Pontualmente às 3:02, a figura apareceu no mesmo ponto de sempre e começou a caminhar. O som dos passos chegou até mim, regular e constante. Esperei a figura se afastar um pouco, uns 50, e então saí de casa. A noite estava fria e o orvalho molhava a grama baixa atrás da casa. Caminhei devagar, tentando não fazer barulho. Contornei a lateral da casa e parei na beira do campo de girassóis. A figura continuava andando de costas para mim, avançando para o meio do campo. O som dos seus passos era claro. Respirei fundo e entrei no campo. Os girassóis eram altos, passavam da minha cabeça, as folhas secas roçavam no meu rosto e nos meus braços. Dei uns 5 ou 6 passos para dentro, seguindo na direção da figura. Foi nesse exato momento que aconteceu a primeira coisa realmente estranha. O barulho dos passos da figura parou. Simplesmente cessou. De um segundo para o outro, o único som era o do meu próprio movimento e da minha respiração. Eu parei também, imóvel. Fiquei em silêncio absoluto, apenas escutando, nada. O som dos grilos, o vento suave balançando as folhas no topo dos girassóis, mas nenhum passo. A figura que estava uns 20 metros à minha frente, eu não conseguia mais ver por causa da densidade do campo, mas o som havia sumido. Fiquei ali parado, por talvez 1 minuto inteiro, o coração batendo um pouco mais forte. Pensei que a pessoa tinha me ouvido e parado para se esconder. Mas então, a segunda coisa estranha aconteceu. O campo à minha frente começou a se mexer. Os girassóis balançavam e se afastavam, como se alguém estivesse passando por eles, abrindo o caminho. O movimento seguia a mesma trajetória de antes, em linha reta, se afastando de mim. Mas não havia som algum, nenhum passo, nenhum ruído de folhas sendo quebradas. Nada. Era um movimento visual, completamente silencioso. Eu via o caminho sendo aberto no meio dos girassóis, planta após planta, mas era como assistir a um filme sem som. Aquilo me paralisou. Não era o vento. O vento balançava as folhas de cima de forma mais suave e generalizada. Aquilo era um movimento localizado, sequencial, como uma grande cobra invisível passando por ali. Fiquei olhando sem entender, enquanto o movimento continuava até o fundo do terreno e parava. Esperei mais alguns minutos no mesmo lugar. O silêncio voltou a ser quebrado apenas pelos sons normais da noite. Dei meia volta e saí do campo. Voltei para casa, tranquei a porta e me sentei na cozinha no escuro. Tentei processar o que tinha acontecido. A ausência de som era o que mais me perturbava. Não fazia sentido. Qualquer coisa que se movesse ali dentro daquele jeito faria barulho. Nas noites seguintes, a rotina continuou. A figura aparecia, eu observava da janela. Eu não tentei mais seguir. O medo não era de ser atacado, mas da própria estranheza da situação, da quebra de uma lei física básica. O som e o movimento deveriam andar juntos. Durante o dia, eu tentava encontrar explicações. Pensei em animais, um tatu, uma capivara. Impossível. O movimento era na altura do topo dos girassóis e a figura que eu via da janela era claramente humanoide e alta. Pensei em algum tipo de brincadeira de mau gosto, alguém usando varas para mexer os girassóis à distância. Mas quem faria isso todas as noites no mesmo horário, com essa precisão? E como fariam o som dos passos parar exatamente quando eu entrava no campo? Conversei com um vizinho, o seu Valdir, um senhor que morava a uns 800 metros dali. Fui até a casa dele com a desculpa de pedir uma ferramenta emprestada. Puxei assunto sobre a região, sobre a segurança. Perguntei se era comum ver gente andando por ali à noite. Ele riu e disse que depois das 9 da noite não se via uma alma, que o pessoal dali dormia cedo e acordava cedo. Comentei de forma vaga que tinha ouvido uns barulhos no campo de girassóis. Ele disse que devia ser bicho, cutia, gambá. Não insisti. Ele não acreditaria em mim e eu mesmo mal acreditava. Decidi que precisava de uma prova, de algo objetivo.
Comprei uma câmera de segurança simples, dessas que gravam com um sensor de movimento e tem visão noturna. Gastei um dinheiro que não podia, mas a necessidade de entender era maior. Instalei a câmera num poste de madeira que ficava nos fundos da casa, apontada para o trajeto exato onde a figura costumava passar. A câmera era conectada por Wi-Fi ao meu notebook. Naquela noite, preparei tudo. Por volta das 2h50, eu já estava sentado na frente do computador com a tela da câmera aberta. Às 3h04, a figura apareceu na imagem. A qualidade da visão noturna não era ótima. A imagem era granulada e em preto e branco, mas era inconfundível. Uma forma alta e fina, movendo-se entre as fileiras de girassóis. O microfone da câmera captava o som do vento e, bem baixo, o som dos passos. Aquele croque-croque rítmico. Fiquei assistindo na tela. A figura andava, os passos eram audíveis. Então fiz o mesmo de antes. Saí de casa em silêncio e entrei no campo. Assim que dei os primeiros passos para dentro, olhei para a tela do notebook que eu tinha deixado na cozinha, visível pela janela. A figura na imagem continuava se movendo, ou melhor, os girassóis na frente dela continuavam se abrindo. Mas pelo microfone da câmera, o som dos passos tinha parado, exatamente no mesmo instante em que eu entrei no campo. Eu estava a uns 20 metros da câmera, mas a minha presença, de alguma forma, afetava o som que ela captava. Continuei olhando a tela. O movimento silencioso prosseguiu até sair do enquadramento. Voltei para dentro e rebobinei a gravação. Estava tudo lá, o início com a figura e o som, a minha entrada no campo. Eu não aparecia na imagem, mas sabia o momento exato e a súbita interrupção do áudio dos passos enquanto o vídeo continuava mostrando o campo se movendo. Essa experiência com a câmera me deixou ainda mais confuso. A coisa, o que quer que fosse, parecia interagir com a minha presença mesmo à distância. Era como se a minha tentativa de observação direta e próxima alterasse uma das propriedades do fenômeno, o som. Passei a fazer pequenos experimentos. Numa noite, em vez de entrar no campo, eu só abri a porta dos fundos e fiquei parado na soleira. A figura apareceu, caminhou. E o som dos passos continuou normal, do começo ao fim. Na outra noite, eu dei a volta pela frente da casa e me aproximei do campo pelo outro lado, o lado da estrada. A mesma coisa. Enquanto eu estivesse fora do limite do campo, o som persistia. Mas bastava eu colocar um pé para dentro da primeira fileira de girassóis e o som dos passos cessava instantaneamente. O movimento visual, no entanto, nunca parava. Ele continuava seu curso indiferente. Um primo meu, o Gustavo, veio me visitar um fim de semana. Ele mora em outra cidade e é uma pessoa muito cética, pragmática. Eu não queria contar, achava que ele ia me chamar de louco. Mas na sexta-feira à noite, depois de umas cervejas, a conversa chegou em assuntos estranhos e eu acabei falando. Contei tudo desde o começo, da forma mais neutra possível. Ele ouviu com atenção, sem me interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um tempo e depois disse: "Preciso ver isso." Eu avisei que era sempre na mesma hora. Ele topou ficar acordado. Ajustamos o alarme para 2h50. Quando tocou, fomos para a janela da cozinha. Eu não precisei dizer nada. Às 3h03, ele viu. "Ali!" Ele sussurrou apontando. A figura tinha aparecido. Ele ficou olhando, os olhos fixos. "É alto mesmo", ele comentou. "E o barulho? Dá para ouvir os passos daqui." Eu confirmei com a cabeça. Ficamos observando por uns minutos. Então eu disse: "Agora vem a parte estranha. Fica aqui olhando. Não tira o olho. Eu vou lá fora." Ele pareceu um pouco nervoso, mas concordou. Eu saí, dei a volta e entrei no campo como sempre fazia. Dei uns 10 passos para dentro e parei. Fiquei ali no escuro, cercado pelos girassóis. Depois de uns 2 minutos, voltei para casa. Gustavo estava pálido. Ele estava sentado à mesa da cozinha, olhando para o nada. "O barulho parou", ele disse, a voz baixa. "No momento em que você entrou lá, o som parou,
mas a coisa continuou se mexendo. Eu vi os girassóis se mexendo até o fim. Que porra é essa? Eu não tinha resposta. Só disse: acontece toda noite. A presença de Gustavo e a sua reação validaram a minha experiência. Eu não estava imaginando. Não era um delírio. Era real. Passamos o resto da noite conversando sobre aquilo. Tentamos bolar teorias. Holograma, algum tipo de projeção. Mas e o som? E a interação com a minha presença? Aparelhos de som direcionado? Parecia tudo muito complicado, muito tecnológico para um lugar como Pedra Azul. E qual seria o objetivo? Não havia uma explicação lógica que se encaixasse em todos os fatos. No dia seguinte, antes de ir embora, Gustavo me deu um conselho. Não mexe com isso, deixa quieto. Você olha da janela e só, não entra mais naquele campo à noite. Eu concordei. Era o mais sensato a se fazer. E foi o que eu fiz. Passei a ser apenas um espectador. Todas as noites, ou quase todas, eu acordo um pouco antes das 3h. É como se meu corpo já tivesse se acostumado. Vou até a janela da cozinha, às vezes com uma xícara de café, e espero. A figura aparece, anda, faz o seu barulho. Eu observo até ela sumir, depois volto para a cama. É um ritual. Deixei de sentir medo. Agora é mais uma espécie de curiosidade resignada. É um evento que acontece no meu quintal, como a chuva ou o nascer do sol. Apenas acontece. Houve algumas variações ao longo do tempo. Em noites de tempestade, com muito vento e chuva, a figura não aparece. O campo se agita com a força da natureza, mas o movimento específico, ritmado, não está lá. Em noites sem lua, na escuridão total, eu não consigo ver a silhueta, mas se eu abrir a janela, eu consigo ouvir os passos. Eles começam no mesmo lugar e terminam no mesmo lugar. O som percorre o trajeto de sempre. Uma vez a energia elétrica da região acabou por volta da meia-noite e só voltou de manhã. Naquela escuridão completa, eu agucei os ouvidos e ouvi. Os passos estavam lá no horário de sempre. A presença da luz artificial ou da luz da lua não parece ser um fator determinante. Os girassóis já foram colhidos 2 vezes desde que me mudei. A primeira vez, eu fiquei ansioso. Pensei que sem o campo, o fenômeno pararia. O campo ficou vazio, só com a terra e os restolhos secos. Por algumas semanas durante a noite, não vi nem ouvi nada. O silêncio era completo. Senti um alívio estranho, mas também uma espécie de vazio. A rotina bizarra tinha sido quebrada. Mas então, a terra foi arada de novo e um novo plantio foi feito. Os girassóis começaram a crescer. Quando atingiram uma altura de mais ou menos 1 m, o suficiente para criar alguma cobertura visual, a coisa voltou. Primeiro só o som dos passos. Depois, quando as plantas já estavam altas de novo, a silhueta escura retornou. É como se o campo fosse uma condição necessária, um palco para o evento acontecer. Eu nunca tentei chegar mais perto. Nunca tive a coragem de correr para dentro do campo no momento em que o som para, tentar alcançar o ponto onde os girassóis estão se mexendo. Parte de mim teme o que eu poderia encontrar, ou pior, o que eu poderia não encontrar. A ideia de chegar lá e ver apenas os girassóis se partindo sozinhos, sem nenhuma causa visível, me parece mais assustadora do que encontrar qualquer criatura. É a inexplicabilidade que perturba. A outra parte de mim segue o conselho de Gustavo. É melhor não interagir. Eu sou um observador e talvez seja mais seguro continuar assim. Às vezes, a coisa mais sensata que podemos fazer diante do inexplicável é simplesmente observar e aceitar. Mas há momentos em que o inexplicável nos encontra mesmo quando não o procuramos. Continue assistindo. A fazenda se chama Pouso Alto e está na minha família há 3 gerações.
Eu não nasci lá, mas passei todas as minhas férias de infância e adolescência correndo por aquele pasto. Hoje, depois que meu pai faleceu, eu passo mais tempo lá do que na cidade, ajudando a tocar os negócios. É uma fazenda de gado, terra plana, que se estende até onde a vista alcança, com algumas áreas de mata mais fechada. Os capões que dão nome à propriedade. O som predominante por lá sempre foi o do vento. Por ser uma área muito aberta, o vento corre solto, assobiando no arame farpado da cerca, balançando as folhas dos ipês e das palmeiras de Jerivá. É um som constante que faz parte do silêncio. A gente se acostuma a ponto de não notar mais, a não ser que ele pare, o que é raro. Há uns 15 anos morava na fazenda uma mulher chamada Carmen. Ela era esposa de um capataz que meu avô tinha na época. Não era da região. Veio de algum lugar do Rio Grande do Sul. Ninguém sabia bem de onde. Era uma mulher muito quieta, franzina, de olhar distante. Tinha uns 30 e poucos anos, mas parecia mais velha. Ela não se misturava muito com as outras mulheres dos funcionários. Passava a maior parte do tempo sozinha. Tinha um jeito triste, uma melancolia que parecia grudada nela. Ela tinha o hábito de caminhar. Todo fim de tarde, quando o sol começava a baixar e o calor diminuía, ela saía da casinha dela e andava sem rumo pela fazenda. Mas com o tempo, a gente notou que ela seguia sempre os mesmos trajetos. Um deles era pela beira do Arroio das Pedras, que corta uma parte da propriedade. O outro era em direção a um capão de mato mais denso, onde tem uma paineira muito grande e antiga, com as raízes expostas para fora da terra. Ela ficava horas nesses lugares, às vezes sentada debaixo da paineira, outras vezes só parada, olhando o movimento da água no arroio. Ninguém a incomodava. Era o jeito dela. A história dela teve um fim trágico. Numa manhã de segunda-feira, o marido a encontrou. Ela tinha se afogado no Arroio das Pedras. Foi um choque para todo mundo na fazenda. Ninguém esperava, embora todos soubessem da tristeza dela. Falaram muitas coisas na época, que ela sentia falta da terra dela, que tinha uma mágoa profunda por algum acontecimento do passado, que se sentia muito sozinha. O marido dela, um homem bom, mas muito fechado, ficou arrasado. Pouco tempo depois do enterro, ele pediu as contas e foi embora. Nunca mais tivemos notícias dele. A vida na fazenda continuou como sempre continua. O arroio virou um lugar que as pessoas evitavam, principalmente as crianças. A história da Carmen foi se tornando uma lembrança triste, um fato que aconteceu no passado da Pouso Alto. Passou um ano, talvez um pouco mais. Foi quando os sons começaram. No início era algo muito sutil, fácil de ignorar. A primeira vez que eu notei, estava na varanda da sede no fim da noite. Ventava bastante, um vento sul que trazia um ar mais frio. No meio do assobio constante do vento, eu ouvi uma coisa diferente. Parecia um murmúrio, um som de voz humana, muito baixo e distante, tão baixo que podia ser qualquer coisa. O atrito de folhas secas no chão, um bicho no mato. Durou poucos segundos e parou. Eu agucei os ouvidos, mas só ouvi o vento. Não dei importância. Algumas semanas depois aconteceu de novo. Mesma situação, noite, vento, eu estava do lado de fora. Desta vez o som foi um pouco mais claro. Não dava para entender palavras, mas era inconfundivelmente um som de vozes, como se várias pessoas estivessem cochichando ao mesmo tempo muito longe. O som vinha na rajada de vento e sumia quando o vento diminuía. A direção era clara, vinha da área do capão da paineira grande. Comecei a prestar atenção. Toda noite que ventava mais forte, eu ouvia os cochichos. Eles vinham e iam com o vento. Comentei com um dos peões mais antigos da fazenda, o Djalma, um homem que está lá desde o tempo do meu avô. Perguntei se ele já tinha reparado num som estranho no vento à noite. Ele me olhou de um jeito sério e só respondeu: "Tem noite que o vento traz conversa perdida." Ele não quis se estender no assunto, mas eu entendi que ele também ouvia.
Com o tempo, o fenômeno sonoro se tornou mais complexo. Além dos cochichos, um outro som começou a aparecer, principalmente nas noites de tempo virado, quando o vento sudoeste sopra sem parar por horas. Era um som diferente, não parecia conversa. Era um lamento baixo e comprido, como o choro de uma mulher ouvido através de uma parede grossa, um som de tristeza pura. Sem palavras, só a melodia da lamentação. Esse som também era carregado pelo vento, e como os cochichos, parecia vir das áreas onde a Carmen costumava andar. Ora da direção do arroio, ora da direção da paineira. O mais desconcertante é que não era um som fixo. Ele se movia. Numa rajada de vento, o lamento parecia vir da esquerda, perto do arroio. Na rajada seguinte, parecia estar mais para a direita, na direção do capão. Era como se a fonte do som estivesse andando por lá, na escuridão, seguindo os velhos caminhos dela. Isso não era algo que inventamos. Outras pessoas começaram a relatar. Um primo meu, que veio da cidade para caçar, passou uma noite em claro. Disse que não conseguiu dormir por causa do choro de mulher que não parava lá fora. Ele estava assustado. Um veterinário que veio vacinar o gado e precisou pernoitar na fazenda perguntou, no dia seguinte, de forma casual, se tínhamos vizinhos barulhentos, porque ele ouviu uma discussão ou uma reza alta durante boa parte da noite. Decidimos fazer um teste, eu e o Djalma. Numa noite de lua cheia, em que o vento estava forte e os sons, tanto os cochichos quanto os lamentos, estavam bem nítidos, resolvemos caminhar na direção deles. Saímos da sede e fomos em direção ao capão da paineira, de onde o som parecia vir mais forte. Levamos lanternas potentes. Enquanto caminhávamos com o vento batendo no rosto, podíamos ouvir os sons claramente. Era uma mistura de murmúrios e daquela queixa longa e triste. Aconteceu uma coisa que eu não sei explicar. Conforme nos aproximávamos da fonte aparente do som, ele ia diminuindo. Quando estávamos a uns 100 metros da paineira, os sons já eram bem mais baixos. Quando finalmente chegamos debaixo da árvore, no local exato de onde o som parecia emanar quando visto da sede, havia silêncio. Apenas o som normal do vento passando pelos galhos e folhas. Nada de cochichos, nada de lamentos. Ficamos ali parados por mais de meia hora. Ligamos e desligamos as lanternas. Não havia nada. Nenhum animal, nenhuma pessoa. Começamos a voltar para a sede e assim que nos afastamos uns 50 metros da paineira, começamos a ouvir de novo. Os sons estavam atrás de nós, vindo do lugar onde tínhamos acabado de estar. Paramos e olhamos para trás. O som continuava. Voltamos para a paineira. Silêncio. É como se o fenômeno só pudesse ser percebido à distância. A fonte do som, ela não está em um lugar. O som só existe no trajeto entre aquele ponto e quem o escuta. Repetimos isso mais 2 vezes naquela noite, indo e vindo, e o resultado foi sempre o mesmo. Foi a noite em que eu entendi que não havia uma explicação lógica para aquilo. A experiência mais direta que eu tive foi durante uma tempestade de verão. Eu estava no campo, verificando uma cerca que o gado tinha arrebentado, e o tempo virou muito rápido. Nuvens cobriram o céu em minutos e um temporal desabou, com vento e chuva muito fortes. O barracão de sal mineral mais próximo estava a mais de 1 quilômetro, mas eu estava perto do Arroio das Pedras. Corri para me abrigar debaixo de um conjunto de ingás que formam uma copa densa na beira do barranco. Fiquei ali encolhido enquanto o mundo desabava. A ventania era tanta que os galhos grossos das árvores estalavam. E no meio daquele barulho todo, eu ouvi. O vento trouxe os sons, mas não como das outras vezes. Pela primeira vez, eles não eram distantes ou abafados. Estavam perto, nítidos, como se a fonte estivesse a poucos metros de mim, do outro lado do arroio. Os cochichos eram palavras soltas, desconexas, em um tom de desespero. E o lamento não era mais só um som, eram soluços. Soluços claros de um choro compulsivo, de alguém com uma dor que não cabe no peito.
Então, no meio de uma rajada de vento particularmente violenta, o som do choro parou e uma voz se formou, clara e audível acima do barulho da tempestade. Não era um grito, era uma fala. Uma frase curta, dita num tom de súplica e exaustão. A voz disse: "Não aguento mais." Só isso. Dito isso, a ventania pareceu atingir o seu pico e depois aos poucos foi diminuindo. Quando a chuva amainou e eu finalmente saí debaixo das árvores, só havia o som da água correndo forte no arroio e o barulho normal do vento passando pelo pasto molhado. Os sons, as vozes, tinham desaparecido. Hoje convivemos com isso. Os sons são parte da Pouso Alto. Nas noites sem vento, a fazenda é silenciosa. Nas noites de ventania, ela fala. O vento carrega mais do que apenas ar. Às vezes carrega memórias, dores, ecos de vidas que se foram. O último relato nos leva à Amazônia, onde a floresta guarda seus próprios segredos e nem sempre quer que sejam descobertos. Eu sou geólogo de formação e no ano passado passei cerca de 7 meses morando numa comunidade ribeirinha na região de Santarém, no Pará. Meu trabalho era parte de um projeto de levantamento de dados para um estudo de viabilidade mineral. Então, minha rotina consistia em percorrer a região, mapear formações rochosas, identificar áreas de interesse geológico e, principalmente, conversar com os moradores. A comunidade chamada Bom Jesus do Tapajós era pequena, umas 30 famílias vivendo em casas de madeira, suspensas por palafitas, ao longo de um igarapé de água escura. Não havia eletricidade constante, apenas um gerador que funcionava por algumas horas à noite. O acesso era feito apenas por barco, a partir de uma cidade maior, a umas 3 horas de viagem. Aluguei um quarto pequeno na casa de um senhor chamado Raimundo, um dos moradores mais antigos. Era um lugar simples, mas era o suficiente. Eu passava a maior parte do dia em campo, caminhando por trilhas e picadas na mata. O trabalho era cansativo, o calor e a umidade eram extremos, mas a região era de uma beleza impressionante. Meu interesse pelo tema que vou relatar começou de forma casual. Parte do meu trabalho era identificar e marcar no mapa locais de importância cultural para a comunidade. Isso incluía cemitérios antigos, ruínas de seringais e, principalmente, os tesos, que são elevações de terra artificiais criadas pelos povos indígenas que viveram ali há séculos. Os tesos são sítios arqueológicos riquíssimos, cheios de cerâmica tapajônica. A maioria dos moradores respeitava esses lugares, mas também os via com uma certa desconfiança. Eram lugares pesados, como diziam. Foi numa dessas conversas com o seu Raimundo que ouvi a primeira menção. Estávamos sentados na palafita da casa dele no fim da tarde, e eu perguntava sobre um trecho específico mais afastado da comunidade. Ele me deu as direções, mas depois ficou sério e disse: "Doutor, se for para lá, volte antes de escurecer. Aqueles caminhos de roça perto dos tesos não são bons de andar à noite." Eu perguntei o porquê, esperando uma história sobre onças ou cobras. Ele balançou a cabeça. "Não é bicho, é que às vezes aparece um homem muito alto, de pele escura, muito feio. Ele não faz nada, só fica parado no caminho ou perto de uma castanheira grande. Mas quem vê, pega um susto que a alma sai do corpo." Eu anotei a informação no meu caderno como um dado etnográfico. Na minha área é comum ouvir histórias assim. Fazem parte da cultura local. A descrição era vaga, mas específica o suficiente para ser interessante. Homem muito alto, de pele escura, muito feio. Perguntei a outras pessoas da comunidade, de forma sutil, sobre os perigos das trilhas à noite. Algumas desconversavam, outras repetiam a mesma história, quase com as mesmas palavras. Uma senhora, Dona Sebastiana, acrescentou um detalhe. "E tem as vozes", ela disse.
Às vezes, a gente está na roça já no fim do dia e escuta chamar. Uma voz que parece de conhecido, mas quando olha, não tem ninguém. Se a pessoa for boba de seguir, se perde na mata. A mata vira o juízo da gente. Eu agradeci e anotei também. Para mim eram lendas, mecanismos de controle social para evitar que as pessoas, principalmente as crianças, andassem sozinhas em locais perigosos. Uma explicação racional e acadêmica. As primeiras semanas foram normais. Eu seguia meu cronograma, fazia minhas caminhadas, coletava meus dados e sempre voltava para a comunidade antes do pôr do sol. Mais por precaução com animais peçonhentos do que por medo das histórias. O primeiro evento que me chamou a atenção ocorreu cerca de um mês depois da minha chegada. Eu estava trabalhando perto de um teso conhecido como Teso da Sapucaia, a uns 3 quilômetros da comunidade. O lugar era uma clareira na mata, com uma elevação suave no centro. Eu estava coletando amostras de solo na borda da clareira. O dia estava nublado e a luz começou a diminuir mais cedo do que o normal. Eu estava concentrado no meu trabalho, agachado, colocando terra num saquinho. Foi quando ouvi meu nome. Foi claro, inconfundível. Vitor. A voz veio da direção da mata, do lado oposto ao caminho de volta. Parecia a voz de um homem, mas não consegui identificar de quem. Levantei a cabeça e olhei. Não vi ninguém. Oi? Eu respondi, achando que poderia ser alguém da comunidade vindo me avisar da hora. Silêncio. Apenas o som dos insetos e dos pássaros. Esperei um pouco. Tem alguém aí? Nada. Guardei meu material na mochila um pouco intrigado. Olhei o relógio, já passava das 17 horas. Decidi voltar. Durante todo o caminho de volta, fiquei com a sensação de estar sendo observado, mas atribuí isso à sugestão causada pelas histórias que ouvi. Cheguei na casa do seu Raimundo e perguntei se ele ou alguém tinha ido me chamar. Ele negou. Ninguém havia saído da comunidade naquela direção. Eu deixei o assunto de lado. O segundo evento foi mais visual. Aconteceu umas 2 semanas depois. Eu estava retornando de uma área de castanhal, seguindo uma trilha bem demarcada que passava ao lado de uma castanheira enorme, uma árvore que devia ter séculos de idade. O sol já estava baixo e a luz criava longas sombras no chão da mata. A uns 50 metros à minha frente, onde a trilha fazia uma curva suave para a esquerda, eu vi uma figura sair de trás do tronco da castanheira e parar no meio do caminho. Era alta, bem mais alta que a média dos homens da região, e escura. Não consegui distinguir roupas ou rosto. A distância e a pouca luz só me permitiam ver uma silhueta. Ele estava completamente imóvel, de frente para mim. Eu parei de andar. Meu primeiro pensamento foi que era um caçador. Fiquei esperando que ele se movesse, que fizesse um sinal, mas ele continuou parado. O silêncio era total. Não senti medo, mas um desconforto profundo, uma sensação de que algo estava fora do lugar. A figura não parecia natural. Depois de talvez 30 segundos parado, eu decidi não continuar por aquele caminho. Havia uma picada mais antiga que saía para a direita. Um atalho que eu sabia que era mais longo e mais fechado, mas que me levaria de volta para a comunidade de qualquer forma. Dei alguns passos para trás, sem tirar os olhos da figura, e entrei na outra trilha. Caminhei rápido. O som dos meus próprios passos parecia muito alto. Não olhei para trás para ver se a figura ainda estava lá. Cheguei na comunidade já no escuro, suando mais pelo nervosismo do que pelo esforço. Não comentei nada com ninguém. O que eu diria? Que vi um homem alto parado no meio da mata? Esses 2 eventos me deixaram mais atento. Continuei meu trabalho, mas com uma cautela redobrada. Comecei a carregar um facão, mais pelo conforto psicológico do que por achar que ele teria alguma utilidade. Passei a prestar mais atenção aos sons e às sombras ao meu redor. O incidente principal, no entanto, e a razão pela qual estou escrevendo isso, aconteceu no meu 4º mês na região,
Eu precisava visitar uma área de afloramento rochoso que ficava a uns 6 quilômetros ao sul da comunidade, num lugar que nem o seu Raimundo conhecia bem. Era uma área mais isolada. Avisei a ele meu destino, como sempre fazia, e levei água, comida, um GPS de mão e baterias extras. A caminhada foi longa e difícil. A trilha era pouco usada e em vários trechos sumia, me obrigando a abrir caminho com o facão. Levei quase 3 horas para chegar. O lugar era uma grande clareira, tomada por vegetação secundária, com alguns pés de mandioca e bananeiras selvagens crescendo no meio. No centro, havia um pequeno teso quase imperceptível. Passei a manhã e o início da tarde fazendo meu trabalho. Medições, fotografias, anotações. O calor era intenso e o ar parado. Por volta das 15 horas, eu estava sentado na sombra de uma árvore, na borda da clareira, fazendo um lanche. Foi quando as vozes começaram. Não era como da outra vez que chamaram meu nome. Desta vez parecia uma conversa. Eram múltiplas vozes baixas, indistintas. Parecia um grupo de pessoas conversando a uma certa distância, dentro da mata. Os sons vinham da direção leste. Fiquei em silêncio, tentando entender o que diziam, mas as palavras eram abafadas, como se eu estivesse ouvindo através de uma parede. A possibilidade de encontrar outras pessoas ali era quase nula. Caçadores, talvez? Pescadores de algum outro igarapé? A curiosidade profissional falou mais alto. Eu era um pesquisador e um encontro inesperado poderia render informações valiosas. Guardei minhas coisas na mochila e comecei a caminhar na direção do som, entrando na mata. A mata ali era mais densa, de terra firme, com árvores altas e pouca vegetação rasteira, o que facilitava a caminhada. As vozes continuavam, sempre um pouco à minha frente. Eu andava uns 20 metros, parava para escutar e elas pareciam estar sempre à mesma distância. Já estou indo! Eu gritei 1 hora, pensando que poderiam ser trabalhadores de alguma outra localidade. Não houve resposta. A conversa continuou no mesmo tom baixo e constante. Continuei seguindo o som por, eu não sei, talvez uns 15 ou 20 minutos. Eu estava tão focado nas vozes que não prestei muita atenção ao caminho. Em um determinado momento, as vozes simplesmente pararam. De um segundo para o outro, o silêncio caiu, quebrado apenas pelo zumbido incessante dos insetos. Parei e olhei ao redor. Eu estava no meio da mata fechada. Não havia sinal de pessoas, nem de trilha, nem de nada. A sensação foi imediata e desconfortável. Eu estava perdido. Tentei manter a calma. Eu tinha um GPS. Tirei o aparelho da mochila e o liguei. Esperei ele encontrar o sinal dos satélites. Demorou mais do que o normal por causa da copa fechada das árvores. Quando finalmente conectou, olhei a tela. Segundo o aparelho, eu estava a apenas uns 800 metros da clareira onde eu havia almoçado. A direção apontava para o que eu achava ser o sul. Estranho. Eu tinha certeza de que tinha andado para o leste. Confiei no aparelho e comecei a caminhar na direção indicada. Andei por uns 10 minutos. O terreno era plano, sem grandes obstáculos. Parei e chequei o GPS novamente. Segundo ele, eu estava a 1 quilômetro da clareira. Eu tinha me afastado, mesmo andando na direção que o aparelho mandava. Pensei que o GPS estava com defeito, interferência do magnetismo do solo, talvez. Desliguei e liguei de novo. A mesma coisa, guardei o aparelho, frustrado. Decidi usar o sol como guia, mas o dia estava encoberto e a luz que passava pelas folhas era tão difusa que era impossível determinar a posição exata do sol. Foi aí que um pânico frio começou a se instalar. Eu estava sozinho numa área que ninguém conhecia bem, e minhas ferramentas de navegação não eram confiáveis. Decidi tentar refazer meus passos, procurar por alguma pegada, algum galho quebrado. Mas o chão da mata era um tapete de folhas secas, tudo parecia igual. Cada árvore parecia idêntica à anterior. Comecei a caminhar no que eu achava ser a direção de volta.
Depois de um tempo, me deparei com uma árvore muito específica, com um cupinzeiro grande e escuro na base. Eu tinha certeza de que já tinha passado por ela. Eu estava andando em círculos. As histórias de Dona Sebastiana vieram à minha mente. A mata vira o juízo da gente. Eu me sentei no chão, respirei fundo e tentei pensar de forma lógica. Eu tinha água, comida para mais um dia, uma lanterna e um facão. Se o pior acontecesse, eu poderia passar a noite ali e tentar de novo pela manhã. Ficar parado era a melhor opção para não gastar energia e não me perder ainda mais. Fiquei sentado por quase uma hora. O tempo passava devagar. A luz começou a diminuir de verdade. E então as vozes voltaram. Desta vez de uma direção diferente. Ao norte, uma única voz chamando meu nome de novo. Vitor. Era um chamado longo, quase um lamento. Vem. A voz era baixa, mas clara. Eu fiquei imóvel. Não era mais curiosidade que eu sentia. Era uma sensação de alerta, um instinto me dizendo para não me mover. A voz chamou mais umas 3 ou 4 vezes, sempre do mesmo ponto. E então ouvi passos. O som de galhos secos quebrando, alguém se aproximando. Os passos eram pesados, lentos. Eles vinham da mesma direção da voz. Peguei o facão e me levantei, posicionando minhas costas contra o tronco de uma árvore grande. Fiquei esperando, o coração batendo forte no peito. Os passos chegaram mais perto, talvez a uns 20 metros de onde eu estava, do outro lado de um emaranhado de cipós. E então pararam. Eu não via nada, a vegetação era muito densa. Quem tá aí? Eu perguntei, a voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. Silêncio. Nenhum som humano, apenas os ruídos normais da mata ao entardecer. Fiquei naquela posição por um longo tempo, talvez meia hora. A escuridão estava chegando rápido, como sempre acontece na floresta. Liguei minha lanterna de cabeça. O facho de luz criava formas estranhas nas árvores e nas folhas. Decidi que não podia passar a noite ali naquele estado de tensão. Tinha que tentar me mover. Escolhi uma direção, a que me parecia mais oposta à da voz, e comecei a andar. Caminhava devagar, iluminando o chão à minha frente, atento a qualquer som. Andei por um tempo que não sei precisar. 1 hora, talvez 2. O cansaço era enorme. Parei para beber um pouco de água, e foi quando ouvi um som diferente. Não era voz nem passos. Era o som de água correndo, um igarapé. Fui na direção do barulho. Depois de uns minutos, cheguei à margem de um pequeno curso d'água, não muito largo, uns 2 metros de margem a margem. A água era escura. Eu não reconhecia o lugar, mas sabia que seguir o curso d'água para jusante, ou seja, no sentido da correnteza, era a melhor chance de encontrar um lugar habitado. Comecei a seguir a margem do igarapé. O caminho era difícil, cheio de raízes e lama. Várias vezes tive que entrar na água até os joelhos para contornar obstáculos. Depois de muito tempo, quando eu já estava no limite da exaustão, vi uma luz fraca piscando à distância, uma luz amarelada, artificial. Acelerei o passo, quase correndo. A luz ficava mais forte, então eu vi. Era a luz de um lampião na janela de uma casa de palafitas. Eu tinha chegado a algum lugar. Aproximei-me e reconheci a casa. Era a última casa da comunidade de Bom Jesus, a casa do seu Mateus. Eu tinha andado em um semicírculo enorme e saído quase no mesmo ponto de onde parti, mas pelo lado do rio. Eram quase 22 horas. Quando cheguei na casa do seu Raimundo, ele estava na porta, preocupado. Ele disse que quando deu 18 horas e eu não apareci, ele já tinha ficado com o coração na mão. Contei a ele que me perdi, mas omiti a parte das vozes e passos. Apenas disse que o GPS falhou e eu me desorientei. Ele me olhou de um jeito estranho, um olhar que parecia saber mais do que eu estava contando. Ele apenas disse: acontece, essa mata tem seus segredos. O importante é que o senhor achou o caminho de volta.
Passei os últimos meses do meu trabalho lá, mas nunca mais voltei àquela área ao sul. Terminei meu levantamento me concentrando nas áreas mais próximas da comunidade. Algumas vezes, no fim do dia, eu ainda ouvia um chamado distante. Havia um vulto de relance no meio das árvores, mas aprendi a ignorar. Chegamos ao fim destes 5 relatos. Cada um deles nos lembra que o mundo é muito mais estranho e misterioso do que nossos modelos racionais conseguem explicar. E você? Tem alguma experiência inexplicável que gostaria de compartilhar? Me conte nos comentários. A realidade é mais vasta do que imaginamos. Aqui em cima estou deixando 2 vídeos perturbadores que você irá gostar e não se esqueça de se inscrever no canal.